Boa noite, queridas irmãs e irmãos. É um prazer poder estar falando com vocês nessa noite e adorando ao Senhor, bendizendo o seu nome. E eu quero começar esse tempo, esse devocional, adorando ao Senhor com uma canção que se chama Esperança, porque nós precisamos dessa esperança em Deus no nosso coração. Cante comigo, louve comigo. Vamos adorar ao Senhor. Essa canção está baseada no texto de Romanos, capítulo 5, versículo 5, e que ela possa falar ao teu coração. Ele não decepciona, seu amor é sempre meu, pelo Espírito enviado, a esperança em mim nasceu, tenho plena confiança. Jesus tomou o meu lugar e na cruz pagou o preço. Hoje posso alcançar esperança que encheu meu coração. Esperança hoje para o amanhã, esperança na palavra que Ele deu, esperança. Sabe, Senhor, nosso louvor nessa noite, nossa adoração, e enche de esperança. Ele não decepciona, o seu amor é sempre meu, pelo Espírito enviado, a esperança em mim nasceu, tenho plena confiança. Jesus tomou o meu lugar e na cruz pagou o preço. Hoje posso alcançar esperança que encheu meu coração. Esperança hoje para o amanhã, esperança na palavra que Ele deu, esperança. Meu louvor e adoração não vão parar em meio às tribulações que me alcançarão, mas eu creio, seu plano enfim se cumprirá, as promessas não se perderão, mesmo sendo fraco, ingrato e pecador, o sacrifício de Jesus por mim já superou. A triste morte tenho vida em seu amor, misericórdia e graça me mostrou. Esperança que encheu meu coração, esperança hoje para o amanhã, esperança na palavra que Ele deu.
esperança. Jesus, minha esperança, aleluia. 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 Esperança que encheu meu coração, esperança hoje para o amanhã, esperança na palavra que Ele deu, esperança. Aleluia, posso nele descansar, aleluia, sei que Ele não falhará, aleluia, sempre, sempre quero dar, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é maravilhoso e nos dá sempre esperança. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês essa palavra que o Senhor tem colocado no meu coração já há mais de um ano e que tem realmente sustentado a nossa vida nesses dias que não têm sido fáceis, que não têm sido normais, comuns, ou saíram, né, daquele normal que a gente conhecia, e nós queremos que essa palavra seja força, esteio para a sua vida nesse tempo, em todo o tempo. Então eu quero ler com você um texto da palavra de Deus que se encontra no Salmo 42, no versículo 5, e eu quero ler para você na tradução da linguagem de hoje, que diz assim: por que eu estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amado Salvador, nosso Deus, nossa esperança, vem falar conosco nessa hora através dessa palavra. Que não seja a minha boca, que não seja o meu eu, mas que o teu Espírito ministre aos nossos corações nessa hora, corações tão necessitados de ti que somos. E nos ajuda, Pai, e enche o nosso ser da tua presença e manifesta a tua glória na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Como eu vinha dizendo para vocês, queridos e queridas, o Senhor tem falado conosco nessa palavra sobre esperança, e eu sinto no meu coração a necessidade de nós continuarmos alimentando a nossa esperança na palavra, nas promessas, no Senhor. E é sobre isso que eu quero falar. Onde está a nossa esperança? Ou onde colocamos a nossa esperança? Onde colocar a sua esperança? Pensando nisso, eu reflito que não existe nada melhor do que uma situação de incapacidade, de impossibilidades, uma situação de impotência para nós percebermos,
em que está colocada a nossa segurança? Onde está a nossa segurança e a nossa esperança? É nos momentos difíceis, quando a gente às vezes perde o chão e nem sabemos direito o que está acontecendo, que nós vamos avaliar, analisar onde está a nossa segurança. E a primeira coisa que eu queria falar com você é para que a gente possa refletir sobre quando a nossa esperança está em alguém ou em alguma coisa. E essa pessoa, estas pessoas ou estas coisas falham. Não é difícil isso acontecer, não é verdade? E pensando nisso, eu comecei a lembrar de algumas situações. E vou compartilhar com você algumas delas. A primeira foi numas férias super agradáveis que nós estávamos passando em família, inclusive com o meu irmão e a sua família, meus irmãos, aliás. E de repente nós estávamos junto com alguns amigos que eram velejadores, super experientes, e resolvemos fazer um passeio de barco. Um dia agradável, estava tudo ótimo, até que nós estávamos num barco bom, bons velejadores, até que na volta o vento parou e o motor do barco não funcionou. E eu não vou dizer para você que nós ficamos à deriva, mas nós ficamos parados no meio do mar. O barco não ia, não vinha, não acontecia nada. Aos pouquinhos, usando um outro recurso, balão e tal, eles conseguiram ir levando o barco em direção ao pier, né, onde depois nós teríamos que chegar para desembarcar e tudo. Mas o barco estava ali, e depois o barco sem nada, até que de repente começou uma ventania incontrolável. E então eles ergueram a vela para poder direcionar o barco, mas o vento era tão forte que nós ficamos numa situação complicada. E o que aconteceu? Para que o barco não tombasse, eles gritavam para a gente e a gente tinha que correr para um lado do barco, jogar as pernas para fora, o tronco para fora, né? Sentávamos e colocávamos todo o nosso corpo, peso para fora, porque o barco levantava e parecia que ele ia tombar. Então a gente fazia a força ao contrário, jogávamos o peso do corpo e segurávamos. De repente eles gritavam porque o vento batia e a vela passava por cima da nossa cabeça e o barco levantava para o outro lado. Então a gente tinha que correr, jogar as pernas para fora, a cabeça para fora e fazer peso ao contrário para o barco não tombar. Eu estava apavorada, eu nem piscava, né? O olho já é grande e arregalado. Desculpa. E eu não conseguia nem piscar. Eu estava realmente apavorada. Mas felizmente chegamos a salvo no pier e tudo correu bem. As pernas tremiam, a gente nem sabia muito bem onde estava, mas chegamos. O nosso planejamento de um passeio tranquilo, de uma tarde super agradável, tinha caído por água abaixo, literalmente. E muitas vezes isso acontece na nossa vida, porque a nossa segurança, a nossa esperança está nas pessoas ou nos recursos. A gente estava tão tranquilo, eles velejam tão bem, o barco é tão bom, e tudo falhou. Felizmente, Deus nos salvou e nos trouxe em paz. Isso acontece muitas vezes na nossa vida, quando a gente põe a segurança em alguém ou num recurso, numa possibilidade.
Uma outra situação que pode acontecer é quando nós colocamos a nossa esperança em nós mesmos e nós falhamos. Isso acontece. Todos nós falhamos. Você nunca falhou? Eu já falhei muitas vezes. E quando eu começo a refletir sobre isso, eu percebo que, humanamente falando, a forma da gente se sentir mais seguro é quando nós estamos no controle das situações. Quando tudo está aqui, a gente consegue dirigir, manejar, controlar, aí a gente tem segurança, tá tudo bem. Por exemplo, quando a gente começa a pensar assim, bom, eu tenho uma reserva de dinheiro, então se eu perder o emprego, vai estar tudo bem, porque eu vou ter sustento. Ou então quando você pensa assim, eu tenho 2 carros, se um quebrar, não vou ficar na mão, se tiver a greve, se tiver o rodízio, se tiver... Tá tudo bem, eu tenho outro carro. Ou ainda quando você pensa assim, daqui 2 anos, né, faz aquele plano super legal. Daqui 2 anos eu vou me aposentar, vou morar na praia, já tô até comprando um imóvel, tá tudo sob controle, sob o nosso controle. E de repente, tudo isso falha, tudo isso dá para trás. Eu não estou dizendo que isso não é bom, trabalhar, se resguardar para situações, planejar, fazer planos, não é nada ruim, tudo isso é muito bom, porém todas estas coisas podem falhar. E quase sempre, nem tudo que a gente planeja acontece do jeito que a gente queria. E segurar-se em si mesmo, ter esperança em si mesmo, infelizmente, é uma ideia falsa, é uma ilusão. Nós não somos capazes de controlar as situações. A gente às vezes mantém as coisas sob controle por um tempo, mas nós não somos capazes de controlar situações. Então eu quero contar para você que eu estou falando do meu cotidiano, das coisas que são a experiência da gente. Eu gosto de jogar tênis, como a maioria de vocês sabe, eu jogo mal, mas a gente não conta isso para todo mundo. Então eu gosto de jogar de vez em quando, eventualmente eu participo de um torneio entre mulheres maduras como eu e da minha categoria, ou que jogam um pouco melhor, mas não é nada muito especial, até por isso que é melhor vocês nunca assistirem, senão vocês vão se decepcionar. Mas enfim, é bom para exercitar o corpo, para poder nos trazer saúde. E num desses eventos, eu estava confiante, eu estava me sentindo tenista, eu estava fazendo muitos pontos, eu estava prestes a subir de categoria. Aí, numa das etapas, eu cheguei para jogar e no primeiro game, quando eu estava assim, prestes a subir de categoria, acho que dependia daquela etapa, quando eu chego para jogar no primeiro game, eu distendi a panturrilha. Acabou tudo. Voltei para casa, eu fiquei até de cama porque estava muito frio, eu fiquei gripada, com a panturrilha distendida, fiquei 4 meses sem jogar e a minha esperança de subir de categoria foi embora como uma bolinha que você bate bem mal nela e ela sobe e vai embora lá para o outro lado. Nós falhamos quando a gente pensa que está com a situação sob controle, quando nós pensamos que temos o controle das situações. E sabe, queridos, essas coisas nos fazem refletir, porque muitas vezes nós estamos tão confiantes em nós mesmos que nós achamos que não precisamos de mais nada. E a gente às vezes até se esquece que precisa de Deus, porque Deus estava cuidando e de repente nós começamos a cuidar. A nossa esperança está na nossa capacidade, nas nossas possibilidades. Mas a verdade é que todos nós falhamos.
A verdade é que se nós dependemos de nós mesmos, nós vamos nos decepcionar os outros. Mas a grande essência da palavra de Deus e dessa palavra que eu compartilho com você hoje e que nos faz refletir mais ainda é o que o salmista nos fala nesse texto do Salmo 42, um salmo que é escrito numa situação de exílio, em que a distância da pátria, a distância do lugar seguro, a distância das familiaridades, a distância do conforto e da liberdade trazem um sentimento de angústia, de tristeza, de dor. Esse salmo nos fala algo tão incrível, tão maravilhoso. O salmista se indaga a si mesmo: por que eu estou tão triste? Por que eu estou tão aflito? Ou, em algumas traduções, a minha alma está triste, o meu coração está aflito, mas eu colocarei a minha esperança em Deus e eu ainda o louvarei. Por quê? Porque quando se coloca a esperança em Deus, tudo é diferente. Quando a nossa esperança está em Deus, tudo é diferente. Eu quero, nesse último tópico, contar essa experiência para você. Há 12 anos atrás, eu fui diagnosticada com um tumor de ovário, que tinha 25 centímetros por 18 centímetros. A gente não sabia se era maligno, não sabíamos se eu já tinha metástases em outros órgãos. Era uma situação de muita insegurança, de descontrole total. Havia uma grande possibilidade de ser uma coisa gravíssima. E, diferentemente de outras situações, eu estava em paz. Eu estava em paz, eu tinha uma tranquilidade que ultrapassava qualquer razão, qualquer naturalidade. O natural seria eu estar aflita, desesperada, com medo, mas eu tinha paz no meu coração. As pessoas ao meu redor estavam super preocupadas. O próprio médico tinha suas questões. E eu lembro que ele comentou com meu irmão, que é amigo pessoal dele, meu irmão Alexandre, que também é médico, e disse: eu estou impressionado com a fé, com a tranquilidade da sua irmã. Bem, Deus realmente estava no controle de tudo e tudo correu muito bem. Mas depois que as coisas aconteceram, algumas pessoas tentaram dizer para mim: você estava em paz porque você tentou fugir da situação, você não quis encarar. Você ficou tranquila, outras me disseram, porque você naquela hora, ficou lá, mas dentro de você guardou um trauma. Meus queridos, que diferença quando a nossa segurança está em Deus, quando a nossa esperança está em Deus. Então, afinal, por que eu estava em paz naquela situação? Será que era alguma dessas opções que as pessoas me disseram? O que verdadeiramente trouxe paz ao meu coração, o que me ajudou a confiar e a relaxar, mesmo quando as circunstâncias à minha volta eram assustadoras, foi simplesmente porque naquele momento, naquela situação, eu tinha certeza de que Deus estava no controle da minha vida. Eu sabia que a minha vida estava nas mãos de Deus. E a minha esperança estava nele, independentemente das circunstâncias que eu estava enfrentando, independentemente do resultado, independentemente do tipo de tratamento que eu ia ter que enfrentar. A minha vida estava nas mãos de Deus. Por quê? Porque a minha esperança estava em Deus.
Ah, como é bom quando a gente avalia e olha para nós mesmos e conseguimos perceber que a nossa esperança está em Deus. Sabe, queridos, a gente está vivendo um momento difícil de crise mundial. Nós realmente perdemos o controle da situação, a gente não sabe em quem confiar, não conseguimos confiar de fato em ninguém, mas resta uma esperança. Resta uma esperança, é esperar no Senhor. Onde está a tua esperança? Você está olhando para as circunstâncias, sejam elas quais forem, e pensando assim, e agora? Eu não tenho controle disso, em quem eu esperava me decepcionou, eu falhei. Resta uma esperança, resta uma segurança, e é esperar no Senhor. O salmista diz, por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O salmista também estava em crise. Ele se entristeceu, ele ficou aflito, ele se sentiu humilhado. Acontece com você, acontece comigo, acontece com todos nós. As circunstâncias da vida muitas vezes nos trazem tristezas, aflições, temores, humilhação. Jesus falou e passou por isso. O salmista está dizendo aqui que ele não estava bem, a situação não era boa, até que ele decidiu colocar a sua esperança em Deus. E isso traz ao coração a certeza de que vai terminar em adoração, em louvor, em festa, em alegria. Ele diz, ainda o louvarei, porque quando a nossa esperança está em Deus, Deus está cuidando. Ele é o Salvador, ele é o meu Salvador e o meu Deus, ele diz. Vez após vez em que ele se entristeceu, se você ler o Salmo 42, ele faz isso, ele mostra que ele está triste, e aí ele chama a própria alma a confiar no Senhor, a esperar no Senhor, a se segurar no Senhor, vez após vez, porque isso acontece na nossa vida. Há dias de muita alegria, mas há dias de tristeza, e nós precisamos estar esperando no Senhor em todas as situações, em qualquer circunstâncias, porque aí nós vamos ter motivo para nos alegrar, vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança em Deus, e isso vai fazer com que nós nos alegremos. Nós não vamos ter paz por estarmos no controle da situação, pode ter certeza disso. Nós não vamos ter paz porque eu sei tudo o que está acontecendo, mas quando nós dependemos de Deus, aí nós teremos paz. Nós não vamos ter paz naquilo que parece garantia para nós, naquilo que está nos garantindo, não, mas nós vamos ter paz em crer nas promessas do Senhor. É isso que nos traz paz. A nossa esperança está em Deus. A nossa confiança, a nossa segurança está em Deus, e é nele que nós encontramos descanso verdadeiro, salvação, força, quando a gente permite que a nossa alma se segure nele. Não se segure em outra coisa, se segure em Deus. Isso não significa que nós não vamos ter esses pensamentos, emoções que às vezes nos deixam tristes ou que querem tirar a nossa segurança, nos deixar inseguros. Eles virão, mas nós podemos dizer como salmista, a tristeza veio, a aflição chegou, eu tenho medo, estou aflito, mas eu decido colocar a minha esperança no Senhor, em Deus. E a alegria dele voltará no meu coração, e o seu louvor estará continuamente na minha boca.
Nossa vida está segura. A sua vida está segura enquanto a sua esperança estiver em Deus. Eu quero orar por você. Amado Salvador, nós passamos por muitos momentos de aflição e talvez a pessoa que está nos assistindo agora esteja passando por um momento de muita aflição, de muita dor, de tristeza, de insegurança, de perdas, de temores. Mas eu peço agora que o teu Espírito Santo encha o coração de cada um com esperança em Deus. Ainda que não haja mais nada em que se segurar, nem em que esperar, que a esperança do Senhor encha o coração de cada um. Que a paz que excede o entendimento guarde os nossos sentimentos e os nossos corações em Cristo Jesus. Que o Senhor faça milagres e maravilhas. Que a alegria, o louvor volte à boca de cada um que está ouvindo essa palavra, mesmo em meio à tribulação. Haja um canto, uma adoração, um louvor, porque estamos seguros, porque a nossa esperança está em Ti, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e quero abençoar cada um que está nos assistindo, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.